Olá, pessoal, turminha aí, que usuário do Planeta Bio, tudo bem com vocês? Então tá bom, hoje a gente está aqui para resolver o vestibular, a resolução das questões discursivas de biologia do excelente vestibular da Unifesp 2022. Certo ou não? São 5 questões, não é? Então vamos ver como é que foi esse vestibular aí? Vamos lá então. Bom, questão 1. Olha só, uma questão que envolve a filariose, hein? A elefantíase, a Wuchereria bancroft, né? Então vamos ler aí, ó. O enunciado diz o seguinte: em 1866, o médico Otto Edward Henry Wucherer, nascido em Portugal e formado na Alemanha, descobriu numerosas microfilárias do parasito hoje conhecido como Wuchereria bancroft. É a filária, né? Em pacientes com hematúria e quelúria na Bahia, nordeste do Brasil. O parasito é amplamente distribuído na África subsaariana e até recentemente encontrado também em focos urbanos no Brasil, especialmente na costa do Nordeste. Olha a elefantíase aí, hein? Assolando aí, por exemplo, algumas regiões do Nordeste, né? O tratamento da doença causada pela Wuchereria bancroft geralmente é feita com alguns antirreumínticos e também com alguns antibióticos. Como assim antibiótico? Antibiótico não é um medicamento usado contra a bactéria? Pois é, né? Mas ele tem alguma ação contra verme? Pois é, né? A gente vai ver isso daí daqui a pouco, né? Mas ele está falando o seguinte: qual é o hospedeiro definitivo da Wuchereria bancroft? Na natureza, qual a principal forma de transmissão da doença causada pela Wuchereria bancroft afilária nos seres humanos? Vamos dar uma olhadinha nisso? Vamos dar uma lembrada, né? Bom, a gente sabe, né, que a elefantíase ela é causada pela filária. Esse daí é o ciclo de vida da filária. Você está vendo aí uma página do Planeta Bio, né? Depois aí você pode acessar, né, a lição de Invertebrados 2, né? E tem lá uma parte que fala sobre verminoses, né? E verminoses causadas por nemátodos, olha só, né? A filária é um nemátodo. Bom, o que que a gente sabe? A gente sabe que o mosquito Culex, é o transmissor da doença, é o vetor. O homem, né? Ele é o hospedeiro definitivo. Os humanos são os hospedeiros definitivos e os mosquitos aí do gênero Culex, eles são os hospedeiros intermediários, né? Então, aqui dando uma breve lembradinha. Tá aqui a mosquita, o Culex, que é o hospedeiro intermediário. Se esse mosquito estiver contaminado, né, ele vai estar contaminado com o quê? Ele vai estar contaminado com a versão pequenininha aqui da filária. Então, quando o mosquito Culex ele vai picar alguém, ele suga o sangue, né, dessa pessoa. Um pouquinho antes disso, ele dá uma cuspidinha e na saliva dele, né, entra, por exemplo, ali no ser humano, algumas larvas da filária. A princípio, essas larvas da filária, elas são deixadas na corrente sanguínea, mas em seguida elas migram para a corrente linfática. Né? Então tá bom. E lá na corrente linfática, no sistema linfático humano, essas filárias começam a crescer, a se desenvolver. Elas vão se transformar em vermes adultos, né? Os vermes adultos, aí uma filária adulta, uma Wuchereria bancroft adulta, ela pode chegar a 10 centímetros. Ah, mas vai entupir. Vai entupir, lógico, né? Vai entupir. Elas vão obstruir esses vasos linfáticos. Basicamente, os vasos linfáticos eles vão deixar de drenar os líquidos intersticiais e vai causar um edema naquela região, um acúmulo de líquidos, né? Especialmente, né, as áreas mais danificadas, né? Essa hipertrofia vai acontecer principalmente na região das pernas, na região genital, né? Eventualmente nos braços, eventualmente, por exemplo, em outras partes do corpo, né? Então, mas como é que volta para o mosquito? Volta para o mosquito, por quê? Porque os vermes adultos eles se reproduzem, as fêmeas botam ovos, desses ovos nascem basicamente microfilárias. Essas microfilárias elas passam para a corrente sanguínea geralmente à noite
E como o mosquito ele tem um hábito noturno, né? Ele pica geralmente à noite. Quando o mosquito, por exemplo, ele suga o sangue de alguém contaminado, de um humano contaminado, o mosquito adquire a microfilária. Né? Mas respondendo à pergunta da gloriosa Unifesp, qual é o hospedeiro definitivo da Wuchereria bancroft? O ser humano. Na natureza, qual é a principal forma de transmissão da elefantíase aos seres humanos? Por meio da picada do Culex. Certo? Então tá bom. Bom, aí talvez você lembre daquela perguntinha que eu fiz aqui para você inicialmente. Como assim antibiótico? Porque eu aprendi lá com o meu professor que o antibiótico geralmente é um medicamento utilizado para tratamento de doenças bacterianas. Mas o que tem a ver aí o antibiótico com a Wuchereria bancroft? Pois é, aí é a deixa para o item B, né? Olha o que ele está falando aí no item B. Os antibióticos têm função de eliminar alguns micro-organismos endossimbióticos presentes na Wuchereria bancroft. Para tudo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, ele deu a entender, né, que esse verme e alguns micro-organismos fazem uma relação ecológica, uma endossimbiose, provavelmente uma troca de benefícios e uma interdependência, né? Então, se há uma troca de benefícios entre esse micro-organismo, ou seja, o micro-organismo beneficia a filária e a filária beneficia o micro-organismo, e se é endossimbiose, quer dizer, uma relação extremamente íntima, qual é a relação ecológica, gente? Fala aí para mim. Qual que é, Lorenzo? Hein? Lorenzo, qual que é a relação ecológica? É mutualismo. Isso, Lorenzo, é mutualismo. Fala, professor, eu nem sabia que a Wuchereria bancroft, ela fazia algum tipo de relação ecológica com alguma bactéria. Pois é, isso, claro, vocês não necessariamente não aprendem isso no ensino médio, mas é verdade, né? Quando a gente, por exemplo, recorre à literatura acadêmica, a gente vê vários trabalhos mostrando, né, que existe uma bactéria, e essas bactérias elas ajudam alguns artrópodes e alguns nemátodos, né? São bactérias endossimbiontes. No caso dos vermes, né? No caso dos nemátodos, essas bactérias ajudam o nemátodo a sobreviver, principalmente a completar o seu ciclo reprodutivo, especialmente nas fêmeas. Se eu mato a bactéria, atrapalha o verme. E é essa a questão aí. É aí que entra os antibióticos, ó. Cite o tipo de interação ecológica interespecífica que há entre o parasita e os tais micro-organismos endossimbióticos, que são bactérias, né? A relação é mutualismo. Por que o uso do antibiótico auxilia no tratamento? Porque se eu destruo a bactéria para de beneficiar o verme para de ter vantagens e também prejudica o verme. Então, a relação ecológica entre a filária, Wuchereria bancroft e os micro-organismos é o mutualismo. Os antibióticos destroem bactérias que beneficiam o verme. Com a eliminação desses micro-organismos, o verme, né? A Wuchereria bancroft, a filária, é prejudicada, certo ou não, gente? Então tá bom. Então, essa é a questão 1. Vamos para a questão 2. Questão 2 de fisiologia, hein? Fisiologia do sistema digestório, né? Uma boa questão, hein? Uma questão bem legal aí, né? Então, olha só o que o cara colocou para a gente aí no enunciado, né? Bom, um experimento analisou a variação na concentração das enzimas digestivas em suínos saudáveis desde o nascimento até a 7ª semana de vida desses animais. Olha o gráfico aqui, está vendo aqui? Ó? Tempo em semanas, 7 semanas, concentração de algumas enzimas. Né? 3 gráficos aí, um deles aí é o verdadeiro, os outros 2 aí é fake news. Né? Fake news, é como se você quisesse buscar alguma coisa no Ministério da Saúde, fake news. Né? Muito bem. Aí o cara fala aí para nós aí o seguinte, vamos ver então, após o desmame, né, quer dizer, depois da amamentação, que ocorre por volta da 3ª semana depois do nascimento, os porquinhos aí, os animais, passaram a consumir uma ração rica em grãos. Olha, mudou a alimentação do bichinho aí, né?
como milho, soja e outros nutrientes. A seguir, são apresentados 3 gráficos, dos quais apenas um apresenta a correta variação da concentração das enzimas digestivas observada durante o experimento. Então, vamos dar uma olhadinha aí, né, gente? Ó, repara o seguinte, o que a gente pode falar então aqui? Ó? Até a 3ª semana, o bichinho basicamente se alimentava de leite, a amamentação. Depois da 3ª semana, o bicho começou a comer o quê? O bicho começou a comer grão. Bom, então até a 3ª semana, eu vou pensar o quê? Eu vou pensar no leite, né? Então, tá bom. E vocês sabem que o leite, ele apresenta, né, um disacarídeo, um carboidrato específico, né, chamado lactose. Correto? Bom, então, daí vocês já sacaram, né? Obviamente, o recém-nascido, o bebê, o porquinho, o organismo dele vai investir na produção do quê? Vai investir na produção de enzimas que digerem a lactose. E qual que é a enzima que digere a lactose? Isso, a lactase. Então, você vê, por exemplo, aí no gráfico, né? Aqui no gráfico 3, por exemplo, vamos pegar o gráfico 3. Olha como que está aqui, ó, se a gente estabelecer aqui, ó, as 3 primeiras semanas, olha lá a produção de lactase intensa. Por quê? Porque vai precisar de bastante lactase para digerir a lactose, né? Após o desmame, né? Quer dizer, após aí a amamentação, repara que ele teve um outro tipo de alimentação, uma alimentação, por exemplo, rica em milho. O milho tem bastante carboidrato, mas o milho, por exemplo, já não é lactose, é amido, né? Soja, a soja é rica em proteína, tem um pouquinho de também lipídios, né? Alguns ácidos graxos insaturados, por exemplo, assim, né? Alguns óleos, né, que a gente fala, certo? Alguns glicerídeos, né? Então, você vê que, por exemplo, ali que a produção de lactase após a 3ª semana já começa a diminuir, porque ele não está mais se alimentando de leite, ele passa a se alimentar basicamente de soja, milho e outras coisas. Soja é rica em proteína, então vai precisar de protease. Tem um pouquinho de óleo, então vai precisar também de lipase, né? Você tem lá o milho, que é rico em amido, então vai precisar de amilase. E aí vem a pergunta, qual gráfico ilustra a variação da concentração das enzimas que ocorreu nos suínos que passaram do desmame para o consumo da ração? Justifique sua resposta utilizando um dado do gráfico. Bom, tem várias maneiras de responder isso, mas basicamente vocês já sacaram aí que é o gráfico 3, né? Uma sugestão de resposta que a gente poderia colocar é essa daqui, olha, no gráfico 3, né? Então, aqui o gráfico 3, aqui fundamental, aqui para nós. Na fase de amamentação, durante os 3 primeiros meses, o recém-nascido se alimenta basicamente do leite produzido por sua mãe. Assim, a enzima lactase é mais intensamente produzida para digerir a lactose do leite. Após o período de amamentação, o filhote passa a se alimentar de ração composta por milho, que é rico em amido, e soja, que é rica em proteína e alguns lipídios. Consequentemente, o organismo do filhote, após o desmame, passa a produzir mais intensamente as enzimas amilase, que digere amido, lipase, né, que digere lipídio, e protease, que digere proteínas. Certo ou não, gentinha? Tá? Tá aí uma sugestão de resposta. Agora vem o item B, né? O item B. O item B, uma pergunta um pouco menos fisiológica e um pouco mais anatômica. Ó. Que órgão do suíno adulto contém todas as enzimas atuando simultaneamente? Olha, gente, não tem muita diferença entre as etapas digestivas do suíno e do ser humano. Se você lembrar, essas enzimas estão também presentes no ser humano, né? E aí rola uma rave, elas agem basicamente em qual órgão? Lá no intestino delgado, lembra disso? Né?
Então, se a gente pegar aqui, ó, mais uma página aí do Planeta Bio, né? Lá no intestino delgado, o intestino delgado ele é dividido em duodeno, jejum e íleo, não é isso? O duodeno ele é ligado ao pâncreas e ele é ligado ao fígado, não é? Bom, o pâncreas ele produz o suco pancreático e esse suco pancreático ele tem um monte de enzima, né? Lá no suco pancreático você vai ter enzimas que digerem proteínas, você vai ter enzimas que digerem amido e você vai ter enzimas que digerem lipídios. No suco pancreático, por exemplo, tem a quimotripsina e a tripsina que digerem proteínas. Portanto, a quimotripsina e a tripsina elas são proteases. Você tem a amilase pancreática que digere amido. E você tem a lipase pancreática que digere lipídio. Todas essas enzimas são lançadas, né, juntamente com o suco pancreático, aonde? No duodeno. Aqui no duodeno, né, e prosseguindo depois para o jejum, no íleo, acontece um processo aí que a gente pode chamar de quilificação. E nessa quilificação é onde todas essas enzimas estão atuando aí, fazendo a hidrólise, né, dessas macromoléculas. Correto? Bom, aí tem uma parte do enunciado que ele pergunta assim, olha, legal, então em qual órgão elas agem? No intestino delgado. Legal, e vem cá, qual a enzima aí que está relacionada com o aumento, né, após a hidrólise, com o aumento dos disacarídeos, né, da concentração de disacarídeos? Certamente é a amilase. O que a amilase faz? Ela converte amido em maltose. A maltose é um disacarídeo. Então, vai diminuir a concentração de amido e vai aumentar a concentração de maltose. Então, a sugestão de resposta que a gente pode dar, ó, a amilase, a lipase, a protease atuam no intestino delgado. A amilase, né, porque ele pergunta depois assim, ó, qual dessas enzimas possibilita, após as hidrólises, aumento dos disacarídeos nos suínos adultos? A amilase, pois ela hidrolisa amido, né, convertendo em maltose, disacarídeo composto por duas glicoses. Certo ou não, gente? Então vamos lá e prosseguindo, vamos para a questão 3. Olha aí, uma questão aí que envolve meiose, envolve gametogênese, né? Tô vendo aí um esquema sucinto aí de espermatogênese, né? Que bacaninha! Ele basicamente deu o esqueminha aqui para nós já, né? Tá pronto aqui, ó, né? Bom, o cara tá falando aqui o seguinte: na fertilização in vitro, é a técnica lá do bebê de proveta, né? Esse termo bebê de proveta é um termo meio, hoje em dia, não muito utilizado, né? Mas é muito utilizado aí nos processos de reprodução assistida, né? Então, na fertilização in vitro, o procedimento mais comum é o ovócito 2 ser colocado em contato com os espermatozoides para que a fertilização ocorra espontaneamente. Legal, tudo isso lá no laboratório, né, gente? Em casos específicos, pode ser feita uma injeção intracitoplasmática quando um espermatozoide é artificialmente introduzido no citoplasma do gameta feminino. Então, o cara pode pegar, por exemplo, assim, e fazer esse procedimento aí, uma injeção intracitoplasmática. O cara, basicamente, o que ele faz? Ele pega, basicamente, né, ele pega lá uma microagulha, né, um instrumento extremamente específico, né, e ele injeta, basicamente, ali o espermatozoide dentro do citoplasma do ovócito 2 para acontecer a fecundação. Beleza, né? Quando um homem não produz espermatozoides viáveis, não, pode ser feita a injeção da espermátide do citoplasma no ovócito 2. É verdade. Por quê? Porque a espermátide aqui, ó, ela basicamente tem a mesma composição genética do espermatozoide. Então, por exemplo, aí, as espermátides humanas, elas já são N igual a 23, elas já têm cromossomo simples, né? Os cromossomos não estão mais duplicados, e basicamente é a mesma composição genética, né? A mesma configuração cromossômica, inclusive, dos espermatozoides. Então, sim, é possível também pegar a espermátide, né, através dessas técnicas e utilizar a espermátide como se ela mesma fosse o gameta masculino e introduzir no ovócito 2. Mas olha o que ele fala. Beleza, dá para fazer isso com espermátide, mas parem tudo, parem as máquinas, ó. Mas não a injeção de espermatócito 2.
Dá para injetar espermátide, mas não dá para injetar o espermatócito 2. Certo? Mas por que não? Porque no espermatócito 2, o cromossomo está duplicado ainda. Né? Se você pegar lá no início da meiose, ó, o início da meiose acontece a partir do espermatócito 1. Faz de conta que isso aqui é um cromossomo. Ó. O que eu vou ter lá no espermatócito 1? Eu vou ter 2N igual a 46 cromossomos, né? E eu vou ter lá os 23 pares de cromossomos. Detalhe que, por exemplo, o espermatócito 1, quando ele vai realizar a meiose, os cromossomos já estão duplicados. Ou seja, cada cromossomo já tem 2 cromátides. Aí vai ter a meiose 1. No final da meiose 1, né, eu vou ter o quê? A formação de 2 espermatócitos secundários. Um homólogo vai para esta célula, o outro homólogo vai para outra célula. Mas repara que os cromossomos ainda se mostram o quê? Duplicados, com 2 cromátides. Reparou? Então você não pode colocar o espermatócito 2 num ovócito. Porque se você colocar um espermatócito 2 num ovócito, o resultado disso será um embrião triploide. Né? Eu vou ter uma euploidia aí. E não vai ser legal. Provavelmente o embrião vai se tornar inviável, inclusive. Mas se a gente for pensar em meiose, o que vai acontecer ainda, né? Quando acabar a meiose 2, vai ter a separação das cromátides, né? E aí o espermatócito 2 origina, cada um deles, 2 espermátides, mas vai ter a separação das cromátides. Então, por exemplo, vai ter uma cromátide aqui, uma outra cromátide aqui, uma cromátide aqui, uma outra cromátide aqui, ou seja, né? Ô, Pepito, para de latir aí, rapaz. É um cachorrinho aqui, viu? Ele quer participar da aula, certo? Mas, ó, aqui os cromossomos homólogos, o cromossomo homólogo, eles se separam na meiose 1, certo? Mas mesmo após a separação da meiose 1, eles ainda estão duplicados. Na meiose 2, tem a separação das cromátides. Então, veja que é possível eu utilizar ou a espermátide ou o espermatozoide para fazer a fertilização in vitro sem problema. Né? Por quê? Porque aí, ó, o cromossomo vai se mostrar simples, ele não vai estar duplicado, eu não vou estar com o dobro de DNA, não vai ter nenhum problema, né? Por exemplo, lá o nosso embrião ele vai se tornar viável. Bom, aí vem a pergunta, ó, em qual gônada ocorre a espermatogênese humana? Ora, gente, acontece nos espermatozoides. Onde que é a produção de espermatozoide? A espermatogênese acontece, né, nos testículos, certo? Lá nos túbulos seminíferos do testículo. Mas a gônada se chama testículo. Em qual fase da meiose 1 diferenciam-se os gametas que terão o cromossomo X dos que terão o cromossomo Y? Na anáfase 1, né, gente? Olha lá. Se eu pegar aqui, ó, na meiose 1, eu vou pegar aqui a metáfase 1, certo? Repara, ó, na metáfase 1, eu tenho aqui o emparelhamento dos cromossomos homólogos no equador da célula, né? Então, faz de conta que, por exemplo, esse daqui, ó, é o cromossomo, sei lá, né, X, por exemplo. E esse daqui é o cromossomo Y, né? Por exemplo, os cromossomos sexuais, o par sexual, né? No par sexual tem uma parte homóloga entre eles, né? Bom, o que vai acontecer? Na anáfase 1, eles se separam. Então, por exemplo, o cromossomo X vai para uma célula, nesse caso vai para um espermatócito, né? 2. E o cromossomo Y irá para o outro espermatócito 2. Certo? Então também. Então, respondendo de maneira um pouco mais pragmática o item aí da terceira questão, ó, a espermatogênese ocorre nos testículos. Na anáfase 1, etapa da meiose 1, ocorre a separação dos cromossomos sexuais. Assim, metade dos espermatócitos 2 conterão o cromossomo X e a outra metade o cromossomo Y. Belezinha? Letra B. Por que na fertilização in vitro a injeção intracitoplasmática não pode ser feita com o espermatócito 2? É aquilo lá que a gente falou, né? No espermatócito 2, o cromossomo, embora ele seja haploide, né? Ele é N igual a 23, mas é N igual a 23 cromossomos duplicados. Vai dar chabu aí, vai dar rolo, não pode usar o espermatócito 2, né?
Que tipo de mutação numérica teria um embrião inviável, né? Que resultasse de uma fertilização indevida aí, né? Entre um espermatócito 2 e um ovócito 2 com 23 cromossomos? Pois é. Eu ia formar um embrião triploide e quando você tem essa mutação numérica que você aumenta a ploidia, né? A gente pode chamar isso daí pelo nome de euploidia, poliploidia. Um termo mais usado assim academicamente é euploidia, tá? Olha, porque respondendo, né, de maneira mais pragmática o item B, porque nos espermatócitos 2, os cromossomos ainda estão duplicados, cada um deles com 2 cromátides, o embrião inviável resultante desse procedimento, equivocado, teria a configuração 3N, uma mutação denominada euploidia. Belezinha, gente? Tudo bem aí? Questão 4, olha lá uma questão de genética, né? Uma questão bem tradicional aí de genética, tá? Determinada espécie vegetal apresenta 2 pares de genes, dos quais o alelo azão determina a formação de um fruto redondo, o alelo azinho de um fruto alongado. Esse é um par de alelos aí, o par azão-azinho. Mas ele fala de um outro par. Já o par de alelo bezão determina a cor vermelha do fruto e o bezinho a cor branca. Então você vê que um par de alelos condiciona, determina o formato do fruto. O outro par de alelos condiciona a cor do fruto, né? Uma planta duplo heterozigota foi cruzada com uma planta duplo recessiva, o que resultou numa descendência de 1/4 de planta de fruto redondo vermelho, 1/4 de plantas com frutos redondos brancos, 1/4 de plantas com frutos alongados e vermelhos e 1/4 de plantas com frutos alongados e brancos. Uma distribuição aí de 1 para 1 para 1 e para 1. Não é? Olha lá o quadro de genótipo e fenótipo, né? Eu tenho 2 pares de alelos. Segundo o que ele disse aí no enunciado, aconteceu isso, né? O que ele falou assim, olha, eu peguei aqui e fiz o seguinte cruzamento, ó, uma planta duplo heterozigota. O que seria uma planta dupla heterozigota, gente? Azão, azinho, bezão, bezinho, eis aí a planta duplo heterozigota. E ela foi cruzada com uma planta duplo recessiva. O que é uma planta duplo recessiva? Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Ah, beleza. E aí ele falou que obteve isso daqui, né, gente? Ó, a proporção 1/4, né, de plantas que produzem frutos redondos avermelhados, 1/4, né, de plantas que produzem frutos redondos, porém brancos, 1/4, né, de plantas que produzem frutos alongados, porém vermelhos, e 1/4 de plantas, né, que produzem frutos alongados e brancos. Uma distribuição 1 para 1 para 1. Típico do que, gente? De segregação independente, né? Num caso de segregação independente, por exemplo, aquilo que reza é a segunda lei de Mendel, correto? Eu teria isso, essa distribuição, né? Ó, por exemplo, se for um caso de segregação independente, esse duplo heterozigoto aqui, ele produz esses gametas, ó. Ele produz o gameta azão-bezão, ele produz aqui o gameta azão-bezinho, ele produz aqui o gameta azinho-bezão, ele produz aqui os gameta azinho-bezinho, ó, aqui, ó, né? Esse cara aqui produz isso aqui. E já esse cara aqui que é duplo homozigoto recessivo, ele produz só um tipo de gameta. Qual gameta esse cara produz? O azinho-bezinho. Se eu botar aí na tabelinha, né? Digamos que eu vou chamar isso daqui de F1, ó, certo? Ó, na F1 eu vou obter essa proporção. E aí vem a pergunta, ó, né? Qual é o genótipo da planta descendente que produz frutos redondos e brancos? Olha, fruto redondo e branco. Se a gente olhar lá na F1, só essa daqui, né? Esse aqui é o genótipo da fruta, da planta que produz fruto redondo e branco.
De acordo com os dados do texto, com qual lei de Mendel as proporções fenotípicas estão relacionadas? Essa 1 para 1 para 1 para 1, tudo 1/4, segundo a lei de Mendel. Né? Então, respondendo aí de maneira mais pragmática, questão A, né? O genótipo da planta é azão, azinho, bezinho, bezinho, e estão relacionadas com a segunda lei de Mendel. Tá bom, aí ele coloca aí uma outra situação no item B. Caso os dois alelos dominantes estivessem no mesmo cromossomo. Opa, para tudo. Se o cara falou que é no mesmo cromossomo, não tem nada a ver com a segunda lei de Mendel. Aí já é linkage. Correto? É um caso de linkage. Caso os dois alelos dominantes estivessem no mesmo cromossomo e os alelos recessivos estivessem num cromossomo homólogo, então, ó, os dominantes num cromossomo, o recessivo no outro cromossomo. É uma configuração cis esse daí, não é? Por exemplo, como é que seria o duplo, quando ele fala aqui, né? A planta que é duplo heterozigota, ela seria nesse caso assim, ó. Ela seria azão, bezão, num cromossomo. E no outro cromossomo homólogo, eu teria, por exemplo, aqui o recessivo, Azinho, Bzinho. Isso aqui é um duplo heterozigoto do tipo cis, cruzado com a duplo, né, homozigoto recessiva. Como é que ela seria? Né? Seria assim, ó, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. Certo ou não? Aí ele faz aqui umas perguntinhas aí, ó. Item B, né, gente? Bom, então, caso os dois alelos dominantes estivessem no mesmo cromossomo e os alelos recessivos estivessem no cromossomo homólogo e não ocorresse permutação, opa, não vai ter crossing over? Não, não vai ter crossing over. Qual seria o resultado fenotípico esperado na descendência de plantas utilizadas no cruzamento? Não vai ter crossing over? Não, não vai ter crossing over. Ah, beleza. Então esse cara aqui, ó, não vai ter crossing over, né? Não. Então esse cara aqui, ó, ele vai produzir só dois tipos de gameta. Né? Como assim? Qual tipo de gameta ele vai produzir? O azão bezão e o azinho bezinho. Né? Então, por exemplo, aquele cara duplo heterozigoto do tipo cis, né? Lembra que a gente falou que a configuração dele era assim, ó, a genotípica dele é assim, ó. Esse cara aqui vai produzir esse gameta aqui, porque ele não teve crossing over. E aquele outro carinha, né? Já, por exemplo, lá o duplo homozigoto recessivo, ele vai produzir só um tipo de gameta. Qual que é o único tipo de gameta que ele vai produzir? O azinho e o bezinho. Se eu botar aí na tabelinha, qual que vai dar o resultado? Isso aqui, ó. 50% das plantas vão ser azão, azinho, bezão, bezinho. 50% das plantas, quando a gente fala 50% da F1, né? 50% das plantas da F1 vão ser azinho, azinho, bezinho, bezinho. Ou seja, nesse caso que ele está sugerindo, até essa parte do texto aqui do item B, ó, eu vou ter 50% na descendência de plantas que produzem frutos redondos e vermelhos e 50% de plantas que produzem frutos alongados e brancos. Sem crossing over. Tá, mas esse caso aí ele prossegue no texto, viu? E se tivesse ocorrido permutação, como é que fica? Caso tivesse ocorrido permutação, que resultados fenotípicos observados na descendência poderiam evidenciar tal fenômeno? Poxa, se tivesse nesse caso, né, em caso de linkage, se tivesse, por exemplo, crossing over, esse cidadão aqui, ele não ia produzir só os gametas parentais, ou seja, o azão bezão e o azinho bezinho. Ele iria produzir também os gametas recombinantes, né? Então, por exemplo, ficaria assim, ó. Ele iria produzir, né, nesse caso aqui, os 4 gametas, né? Só que ele iria produzir esse daqui e esse daqui como sendo parentais e esses outros dois aqui como sendo recombinantes. Ou seja, na F1 eu vou obter as 4 variedades fenotípicas que também eu obteria, por exemplo, no caso de segregação independente, só que com uma diferença. Na segregação independente, você viu, como diz o enunciado, eu vou obter 1/4 de cada variedade fenotípica. Uma proporção 1 para 1 para 1 para 1.
Se fosse linkage com crossing over, não. Né? É bem provável que, por exemplo, eu iria ter na F1 aqui, né? Na F1, esses dois parentais numa proporção maior e esses dois recombinantes aqui na F1 numa proporção menor. E não seria a proporção 1 para 1 para 1. Certo? Então, respondendo de uma maneira um pouco mais objetiva, ó, sem a ocorrência de permutação, o resultado fenotípico de F1 seria 50% de plantas com frutos redondos e vermelhos e 50% de plantas com frutos alongados e brancos. Né? Caso tivesse ocorrido permutação, os resultados fenotípicos, né, eles seriam muito parecidos ali com o resultado fenotipo proposto ali pelo próprio enunciado, né? Então eu iria encontrar, por exemplo, em F1 plantas com frutos redondos vermelhos, redondos brancos, né? Alongado vermelho, alongado branco, mas não na proporção 1 para 1 para 1 para 1. Não iria ter 25% de cada um, não. Um quarto de cada um, não. Iriam ser proporções diferentes. Belezinha, gente? Então vamos para a última questão. Olha ali, uma questão incomum, uma questão que meio que parecida com um método científico, né? Uma questão muito interpretativa, né? E que envolve plantas, certo? Um experimento foi realizado para verificar se as plantas podem se comunicar por meio de substâncias voláteis, substâncias que se propagam pelo ar. Foram utilizadas plantas da mesma espécie, das quais 3 delas tiveram 2 folhas danificadas, simulando a ação de herbívoros, enquanto que as demais plantas foram intactas. As plantas com folhas danificadas ficaram em uma câmara próxima das plantas que estavam intactas. Em outra câmara, ficaram outras plantas que constituíram um grupo controle, ao lado de uma câmara vazia. Beleza, então olha aqui, aqui é um fluxo de ar, né? Você vê aqui que as plantas danificadas estavam em contato com outro grupo aqui, que é o grupo experimental, tá vendo? Ó? E o ar passava por elas aqui, ó, põe, 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 né? Então tá bom. Aqui tinha aqui uma câmara vazia, né? O ar entrava por aqui e ia para aqui para o grupo controle. Então repare que, por exemplo, aqui o que rolava aqui não repercutia aqui, beleza? Bom, aí o cara quis saber o que aconteceu, né? Vamos ver o que aconteceu. Ó, aí ele fala assim, ó, o gráfico ilustra a produção de taninos, são substâncias de proteção contra os herbívoros, encontrada nas folhas das plantas analisadas, né? Aí, legal, isso daqui foi o que aconteceu, ó, né? Depois de um tempo, depois de realizada aqui a experiência, a planta do grupo controle, essa, produziu uma quantidade de tanino. O tanino ele é liberado quando as folhas são danificadas, né? Uma quantidade de tanino pequenininha. As plantas danificadas aqui, né? Elas, como foram danificadas, as folhas foram danificadas, produziu bastante tanino, né? Que é uma substância de defesa contra herbívoros, né? E o grupo experimental também produziu bastante tanino. Olha só que interessante. O que isso sugere? Sugere que teve uma comunicação. De alguma maneira, quando essa planta aqui ela foi danificada, ela liberou substâncias voláteis. E essas substâncias voláteis, pelo ar, estimularam as outras plantas do grupo experimental a produzirem tanino também. Olha só que interessante. Então as plantas se comunicam pelo ar. Rapaz, né? O essencial é invisível aos olhos, né? Então tá bom. Aí o cara tá falando aqui, letra A, de acordo com os dados representados no gráfico, os resultados obtidos referendam ou refutam a hipótese testada no experimento. Rapaz, isso aqui é ciência com C maiúsculo, cara, não é cloroquina não. Justifique sua resposta de acordo com a informação apresentada no gráfico. Referendo, né, gente? Né? Então, aí a gente pode colocar aí, né, referendo, pois o grupo experimental, que se comunicava com o grupo de folhas danificadas, também passou a produzir taninos. Olha só, né? O mesmo não se observa no grupo controle, que não tinha comunicação com as plantas de folhas danificadas, né? Quer dizer, até o grupo controle ele produziu tanino, mas não na mesma intensidade, né? Foi uma intensidade bem menor, né, de produção.
Letra B. Explique se a quantidade de tanino produzida pelas folhas dessas plantas é determinada pelo ambiente, pela constituição genética da planta ou por ambos os fatores. Olha que pergunta inteligente. Para responder essa pergunta, eu tenho que ficar de olho no grupo controle. Repara que o grupo controle ele produziu tanino. Isso indica o quê? Isso indica que tem ali uma atividade gênica, né? Uma expressão genética, né? Mas também o fator ambiental foi importante, né? Por quê? O fator ambiental aí nesse caso, a gente pode dizer que foi até a própria danificação das folhas. A danificação das folhas, que é um fator experimental, é um fator ambiental, um fator extra, um fator externo, né? A planta ela foi danificada, provavelmente fez com que a expressão desse gene se tornasse mais intensa e esses genes passaram a sintetizar mais taninos. Então, repare que são os ambos. É o próprio conceito de fenótipo, né, gente? O que é o fenótipo? O fenótipo é uma característica determinada geneticamente, determinada por genes, porém com uma forte influência do meio ambiente. Não é? Bom, então como é que a gente pode responder essa parada aí? A gente pode falar que é por ambos, né? Então, repare que as plantas do grupo controle elas também produziram tanino, né? Uma evidência da expressão gênica, da expressão genética. Mas um fator ambiental intensificou a expressão desses genes, culminando, né, numa produção de taninos mais intensa, né? Por exemplo, mais intensa em relação ao grupo controle nas plantas do grupo experimental. Certo, usuário Planeta Bio, um beijão aí para vocês, tudo de bom para vocês, excelentes vestibulares, né? E é isso aí, gentinha, um beijão, valeu por acessar a nossa página. Tchau!